Amém? Glórias a Deus. Seria breve. Glórias a Deus. Estava falando com meu esposo, eu queria chegar no ministério, mas queria só ouvir. Mas, irmão, o engraçado é que toda vez que a gente fala isso, o Senhor coloca a gente para ir na frente. Porque, irmãos, eu sou sincera a dizer, quando eu recebo a oportunidade para falar da palavra do Senhor, eu começo a me tremer. Eu estava ali sentada, estava me tremendo. Eu digo, Jesus, porque eu temo, irmãos, eu temo em falar qualquer coisa, porque a gente tem que ser tardio em falar. Glórias a Deus, porque a palavra do Senhor diz que o que contamina o homem não é o que entra. Verdade, é o que sai. verdade. Então a gente tem que ser bem inteligente naquilo que a gente fala, porque a palavra tanto salva como pode matar. Aí eu digo, Senhor, eu sou uma pequenininha, eu tenho medo de falar, Pai. Irmãos, quando eu fui em Maceió, eu levei uma lapada de Jeová por conta disso, viu? Em falar ao Senhor que eu não quero falar. E o Espírito Santo do Senhor, ele quando quer nos corrigir, a palavra do Senhor, ela nos afronta. A palavra do Senhor, ela nos afronta. Se eu falar para os irmãos que não afronta, eu estou mentindo, porque a palavra do Senhor veio para nos afrontar. Ela veio para nos corrigir. Glórias a Deus. Verdade. E o Senhor, ele tem falado desde o início, Clama a mim e responder-te-ei. Glórias a Deus. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Glórias a Deus. E eu estava ali, eu digo, Senhor, o que é que eu vou passar para a tua igreja? E o Espírito Santo do Senhor falava assim, filha, cada um deve levar a sua cruz. Eu digo, Senhor, mas por que isso? E o Senhor me levou lá em Tiago. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus, lá em Tiago, no seu capítulo 1, versículo 3 diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. No versículo 6: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Versículo 12: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Glórias a Deus. E eu disse, Senhor, palavra bonita, glórias a Deus, E o Senhor disse assim, filha, o tema dessa palavra, a fé verdadeira é provada. A fé verdadeira é provada. Verdade. Porque quando a gente tem fé, a gente tem que ter a fé verdadeira, tem que crer e não desconfiar. Verdade, meu Pai. Porque muitas das vezes a gente confia, tem aquele ditado, confia desconfiando. Ou seja, entrega e não entrega. Coloca na mão de Deus e tira. Então quando a gente tem fé que Ele vai fazer, entrega e deixa nas mãos dele. Verdade, meu Pai. E o Senhor diz assim, filha, cada um deve levar a sua cruz. E o Senhor foi falando comigo ao decorrer do culto, nos louvores, toma os pedaços do meu ser, glórias a Deus. Foi falar, neste louvor, do irmão louvor, Deus ele nos mostrou que quando Ele nos prova com fogo. Ele nos prova com fogo. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele foi tentado, glória a Deus, foi você, irmão, que pregou aqui, se não me falha a memória, que Jesus ele foi levado em espírito ao deserto. Foi bom, não foi que pregou? Glórias a Deus. Então ele foi tentado. Mas ele não foi tentado como Deus. Porque quando ele veio ao mundo, ele veio 100% Deus e 100% homem. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi levado em espírito para ser tentado. Então, se o próprio Deus que veio na terra como ser humano foi tentado, imagine eu e você. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que a gente tem que pedir a Deus paciência. Verdade, meu Então não tem como Deus nos dar paciência se a gente não passa por prova. Porque é só diante de uma prova que a gente tem paciência. Verdade, papai. Já prestou atenção quando o nosso filho pede alguma coisa? Muitas das vezes a minha filha pede algo, eu disse, filha, espera. Eu falo com meu esposo,
E Verdade. para a gente aprender a esperar, é na prova. Sabe por quê? Porque na prova a gente clama. A gente clama ao Senhor. Só que eu não vi, irmãos, na Bíblia, todos aqueles que clamaram ao Senhor obteve resposta. Só que uma coisa que me chama a atenção, nem todas as vezes que a gente clama por algo, a gente vai receber um sim. Só que nós, como seres humanos, nós não estamos preparados a receber um não. Como é que a gente fica quando a gente pede alguma coisa e alguma pessoa olha na sua cara e fala não? Glória a Deus. Como é que a gente se sente? A gente se sente constrangido. Muitas das vezes a gente sente aquela raiva momentânea. Por quê? Porque a gente não sabe receber o não. Mas da mesma maneira que a gente ensina nossos filhos a ter paciência, nós temos um pai que ele também nos ensina a ter paciência. Verdade, meu E para ele nos Senhor. ensinar a ter paciência, muitas das vezes ele nos prova. Glórias a Deus. Porque quando a glórias a Deus a gente vai pro deserto, quando a gente passa por uma prova, ela produz a paciência. Fala, meu Senhor. Então, muitas das vezes, quando você falar, Senhor, me dá paciência, automaticamente você está pedindo o Senhor prova. Porque não tem como ele te dar paciência se você não passa pelo prova. Você só vai aprender a ter paciência quando você entrar na prova. Que naquele momento você vai ter que aprender, glórias a Deus, a se tornar, a se estar na posição. Glórias a Deus, aí tem aquele que está dando um terceiro salto. Glórias a Deus. Porque muitas das vezes tem provas, tentações da nossa vida que tira assim a nossa paciência e a gente quer sair do limite. Mas é no seu limite que o Senhor vai te ensinar a vencer. Verdade, meu Deus. Glória, glória É a quando Deus. você não tiver mais paciência. Glórias a Deus, irmãos. Pense numa pessoa. Eu prego isso, irmãos, porque eu era uma pessoa impaciente. Tá aí meu esposo, que não me deixa mentir. Eu era uma pessoa explosiva. Eu ainda sou, né, irmãos? Peço a Deus para trabalhar na minha vida todos os dias. Porque eu era uma pessoa muito explosiva. Glórias a Deus. Muito explosiva. Com qualquer coisinha eu me excitava. Glórias a Deus. Mas teve um dia, glórias a Deus, que o Senhor disse: eu vou te provar que quem está no controle da sua vida sou eu. Glórias a Deus. E foi dentro do ministério, irmãos, quando aconteceu algo. Glórias a Deus. De uma pessoa me afrontar na frente de todo mundo. Glórias a Deus. E eu abaixar a cabeça. Glória, querendo me explodir, mas eu abaixar a cabeça. Eu levantei e eu disse: eu não vou desrespeitar a casa do Senhor. Eu disse, olhei para a pessoa e disse: eu vou me calar, porque quem vai falar por mim é Deus. Louvado seja Irmãos, Deus. a partir do momento quando a gente se cala, confia e entrega na mão do Senhor para Ele responder por você, Deus, Ele trabalha de uma forma maravilhosa. Glórias a Deus. E eu disse: Senhor, o Senhor é tão perfeito quando o Senhor trabalha. Porque quando o Senhor disse: filha, se cala que eu vou falar por ti, Deus, Ele trabalha para aquele que neles espera. Verdade, meu Deus. Quando Ele diz que Ele trabalha, irmãos. Eu tenho medo de falar qualquer coisa na presença do Senhor. Glórias a Deus, porque tudo que a gente fala, tudo que a gente canta, a gente é provado. Verdade, meu papai. Teve uma vez que o irmão pegou e louvou um louvor que eu gosto muito dele, mas muitas das vezes eu tenho que louvar ele, que diz assim: eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, mas eu não vou recuar. Estou em tratamento nessa hora. Que maravilha, Mas tenho Senhor. pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Glórias a Deus. Você sabe o que é você pegar e falar: Senhor, eu aceito. Pode me testar que eu não vou reclamar. E sabe o que mais a gente faz quando a gente está na prova? Reclama. É ou não é? A gente reclama. Senhor, mas por que está acontecendo isso? Senhor, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas por que aconteceu isso? Mas por que estão falando aqui? A gente só sabe falar: Senhor, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas a gente esquece de confiar. A gente esquece que a gente pede paciência e o Senhor tem que nos provar.
a gente esquece. Glórias a Deus. Glória, glória, glórias a Deus. E uma coisa que me faz pensar é que Salomão, no seu reinado, ele poderia ter pedido tudo. Tudo que ele quisesse para o Senhor daria. Glória a Deus. Mas ele pediu o que para o Senhor? Sabedoria. Glória. Sabe por quê? Porque ele sabia que ser rei não seria fácil. Ele passaria por situações que ele teria que decidir quem estava certo e quem estava errado. Porque na palavra do Senhor diz, glórias a Deus, que um certo dia chegou duas mulheres, glórias a Deus, diante do rei Salomão, glórias a Deus, falando que uma, glórias a Deus, roubou o seu filho e colocou um filho morto. Ele não estava presente quando isso aconteceu. Glórias a Deus. Mas ele tinha que decidir o que ia acontecer. Quem era a mãe verdadeira e quem não era. Ele ia ter que decretar quem estava certo e quem estava errado. Glórias a Deus. E Deus, ele deu, glórias a Deus, uma sabedoria tão extraordinária para Salomão, que o Senhor diz: olha, Salomão, pega a criança, pega uma espada e diz que vai partir a criança no meio. Qual a mãe que vai ver seu filho sendo partido ao meio diante dos seus olhos? Deus. Então foi uma sabedoria tão gloriosa que Deus deu para ele. Glórias a Deus. Então o Senhor, ele começa a falar comigo e com você, que ele vai te dar uma sabedoria, porque vai chegar situações na sua vida Eu recebo, que você vai ter, Senhor. glórias a Deus, agir com a sua vida espiritual, não com seus olhos carnais. Você Eu vai ter que ver recebo, com meu seus olhos Pai. espirituais. Glórias a Deus. Porque tem situação da nossa vida que, se eu e você for olhar pelo olho carnal, a gente decide de uma forma. Verdade. E se a gente vê pelos olhos espirituais, a gente decide de outra forma. Então vai ter situações na minha e na sua vida. Vai ter coisas que o Senhor vai colocar diante do meio dos seus olhos, que você vai ter que resolver espiritualmente. Louvado é tu, Porque Senhor. a gente tem, irmãos, a gente tem que ter a sabedoria da palavra, mas também a gente tem que andar em espírito. Glórias a Porque Deus. nunca se sabe, irmãos. Nunca se sabe, a gente é testado 24/48. Aleluia. O inimigo, ele tenta de todas as formas, de todas as maneiras. Ele tenta. Glórias a Deus. Eu falo isso porque eu sou prova viva, irmãos. Eu prego o que eu vivo. Glórias a Deus. Eu creio que eu vou ter a oportunidade de trazer pessoas que estão comigo desde o tempo que eu vim aqui para São Paulo para ministrar aqui neste lugar, com a permissão dos meus pastores, né, que tem campanha, né? E eu vou começar a trazer pessoas para pregar aqui, né? Pessoas que têm a vida no altar, que eu conheço. Glórias a Deus. Glórias a Deus, que andou comigo, que pegou a minha causa quando eu precisei, pessoas que chorou junto comigo. Glórias a Deus, que eu falo que não são meus irmãos, são minha família. Glórias a Deus. Pessoas, glórias a Deus, que no momento que eu mais precisei, glórias a Deus, no momento que eu mais precisei, não foi pai, não foi mãe, não foi irmão que estava do meu lado, foi meus irmãos em Cristo. Louvado é tu, Que Senhor. passou por situações na minha vida que eu cheguei a dizer: eu não vou mais para a igreja. E eles chegavam a debater comigo. Mas Rose, sabe por que eu digo que a palavra do Senhor nos afronta? Que a gente é testado em tudo aquilo que a gente prega, em tudo aquilo que a gente canta. Ela chegou em mim e disse: mas Rose, lembra do dia que tu pregou sobre aquilo? Olha, Deus está te provando hoje. Irmãos, e a própria palavra do Senhor nos faz refletir. Mas não foi tu que pregou sobre paciência e tu está aí se explodindo? Mas não foi tu que pregou que não pode desistir e voltar atrás se tu está querendo sair? Eu fiquei envergonhada, irmãos. Mas é a palavra do Senhor que nos envergonha? Não. As nossas próprias atitudes. Verdade, papai. Porque a palavra do Senhor, ela vem para nos afrontar, não envergonhar. A gente se envergonha pelo aquilo que a gente faz. Eu costumo dizer que tem 3 pessoas que conhecem a nossa vida, a sua vida. Você conhece o teu passado, o que você está vivendo, glórias a Deus. O inimigo, ele também sabe do teu passado e do que sai da tua boca. O teu futuro ele não conhece. Deus, ele conhece o nosso passado, o nosso presente
Senhor. Quando aí você está querendo algo que só eu e Deus sabe, ninguém atrapalha. Agora, você já prestou atenção que a partir do momento que você fala para Deus e fala para alguém que não é para falar, o negócio começa a tudo dar errado? Meu Senhor. Eu falo isso, irmãos, porque eu sou prova viva. Eu e meu esposo sempre falavam, filho, nós precisamos comprar uma casa. E todo mundo sabia disso. Não dava certo. A gente tem que juntar dinheiro, comprar uma casa. Mas filha, a gente tem que juntar dinheiro para construir a nossa casa, para bater laje. E não dava certo, porque a gente tava tendo que ajudar. Ele quer saber, filho, vamos calar a boca. Vamos começar a orar. E de biquinho fechado, a gente colocou a estrutura da nossa casa que não tinha, batemos a nossa laje. Pouco a pouco a gente está construindo, mas é que não fechado. Glória a Deus. Porque tem coisas que, glórias a Deus, muitas das vezes não acontecem porque você abre a boca para falar para aquele que não é para falar. Nem todo mundo, irmãos, quer ver você feliz. Verdade, Quer ver meu você Pai. conquistando algo. Verdade. Muitas das vezes eu postava, eu saía postando a minha vida no status do WhatsApp. Eu parei. Eu digo, quer saber? Eu só vou postar aquilo que eu acho que é necessário. Deixei de postar e eu vi as coisas fluírem. Glória a Deus. Aleluia. Porque existem pessoas que têm inveja, mas você fala, mas eu tenho inveja de quê? Inveja do que você tem, mas eu não tenho nada, você tem. Você tem um brilho que poucos têm. Verdade, meu Pai. Você tem um brilho que poucos têm. Mas o engraçado é que todo mundo pode ter, mas não quer pagar o preço que você paga. Fala, meu Senhor. Eu quero cantar que nem a irmã, mas não quer pagar o preço que a irmã pega. Mas não quer pagar o preço que a irmã paga quando vai pregar, que tem aquela unção. A gente quer, mas a gente não quer pagar o preço. Verdade, meu Pai. Porque Deus, Ele usa como Ele quer. Cada um, irmãos, que está sentado nessa cadeira, cada um que está aqui tem um dom. Eu sempre falo isso, eu gosto de falar isso. Porque é a verdade. Cada um tem um dom. Às vezes você não tem dom de pregar, não tem dom de louvar, mas tem dom de orar, tem dom de clamar, tem um dom de intercessão. Você sabe o quão valioso é esse dom de intercessão? Irmãos, Glória, glória, glória a Deus. praticava mais. Glórias a Deus. O louvor é bom, irmãos. Ele nos alegra. Glórias a Deus. Ele nos alegra, Ele nos renova. Mas a palavra do Senhor é a que edifica, é a que liberta, é a que salva. Eu recebo, meu Deus. E quando a gente louva, mas que está firmado na palavra, a gente tem que estar firmado na palavra. Mesmo que você louva, você tem que estar aqui, irmãos. Uma vez eu falei para o pastor Francisco, eu disse assim, pastor Francisco, eu não quero pregar, eu não quero só louvar a partir de hoje. Ele olhou para mim assim, mas Deus não te chamou só para louvar, Ele te entregou essa ferramenta, mas o Senhor disse que tu é pregadora da palavra. Eu digo, mas pastor, louvar é mais fácil. Eu digo, Neuza, louvar é mais fácil, né? Que você ensaia em casa, chega na igreja, você louva e acabou. Mas comece a meditar nisso aqui. Mesmo que você queira só louvar, comece a comer disso aqui, para você ver que quando você subir no altar, glória a Deus, da casa do Senhor, que começar a louvar, no seu louvor vai ter cura, vai ter libertação, vai ter salvação de vidas. Isso é verdade, isso é verdade. Porque é a palavra que liberta. Esse aqui é um gatilho. Não adianta só eu e você louvar, mas tem que estar aqui, enquadrado aqui. Verdade, meu Tem que Deus. estar enquadrado aqui, porque quando eu e você está enquadrado na palavra do Senhor, pode ser um louvor da harpa, pode ser um louvor sem playback, pode ser um louvor que você mal conhece, mas você enquadrado aqui, quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo do Senhor, Ele passeia pela igreja, Ele cura, Ele liberta. Louvado Tem seja salvação. Deus. Glória a Deus, tem libertação. Glória a Deus, quando aí você está enquadrado na palavra do Senhor, Deus, Ele trabalha na simplicidade. Glória, glória a Deus. Então busque a fé, não despreze
possa ser que a aprovação que ele passa eu não vou suportar. Então, a minha sua cruz, ela tem a medida exata. Não adianta você querer quebrar, glórias a Deus, cortar um pedacinho no meio do caminho. Porque lá na frente, glórias a Deus, um dia eu ouvi isso, quem me contou foi meu pastor Francisco. Que havia um rapaz, 3 rapazes, que carregavam uma cruz. Tinha um que a cruz era menor, outra era média, outra era maior. O que tinha, glórias a Deus, a cruz maior, na beira do caminho, ele começou a reclamar que estava muito pesada. Então ele achou uma ferramenta e começou a tirar pedaços da sua cruz. E os outros 2, por mais que estavam sentindo pesado, por mais que estavam reclamando, estavam carregando a sua cruz. E essa mensagem diz que lá na frente aconteceu um abismo. Tinha um abismo em que eles tinham que usar a cruz que eles estavam carregando para atravessar para o outro lado. E a palavra diz que aqueles 2 que estavam carregando a sua cruz sem tirar nem sequer um pedacinho, eles conseguiram atravessar para o outro lado. Aí tem aquela lógica, mas a cruz de um era menor, a cruz de outro era maior. Como é que a pequenininha começou a atravessar? Porque cada um deve levar a sua cruz. Glória a Deus. E os 2 atravessou. E aquele que tirou o pedaço da cruz, como é que ficou? Ele não conseguiu atravessar. Porque por mais que seja a prova que você passe, glórias a Deus, a gente nunca deve abandonar a nossa cruz. Ela tem Verdade, meu Deus. Deus, ele calculou o que eu e você ia suportar. Louvado seja Deus. Ele calculou exatamente o que eu e você ia suportar. E por muitas das vezes, irmãos, glórias a Deus, eu sou sincera em falar isso. Muitas das vezes aí você vai se entristecer. Glórias a Deus, muitas das vezes aí você vai falar, eu não vou pro culto hoje. Glórias a Deus, porque eu estou triste. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que é um tempo determinado para todas as coisas. E verdadeiramente vai ter um dia que você não vai querer vir pro culto. Será que eu minto? Ou mentira? Quem aqui um dia não estava em casa por algo que passou diz hoje eu não vou pro culto, eu não estou bem. Eu não estou bem. E o Espírito Santo vê que você não está bem. Mas o que Ele quer é que eu e você venha buscar Ele mesmo assim. Mas muitas das vezes aí você não vem. Porque nós somos falhos. Vai ter dia que uma irmã é extrovertida e alegre, mas vai ter dias que ela vai aparecer num culto triste, cabisbaixo. Muitas das vezes você vai querer saber por que a irmã está assim, porque você vê a irmã sorridente, alegre, e ela vai estar chorando, vai estar triste. Mas é um tempo. Verdade, meu Deus. Porque a própria palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de se alegrar, há tempo de ficar triste, há tempo de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar. Então há um tempo para tudo. Então vai ter um tempo verdadeiramente que você não vai querer ouvir ninguém. Vai ter um tempo que você não vai querer ouvir nem o pastor falar contigo, filho. Tem dia, irmãos. Tem dias e dias. Vai ter momento na sua vida que você vai estar passando por uma batalha tão travada. Glórias a Deus, que você não vai querer nem um abraço do irmão. Eu falo isso porque teve dias e dias que eu fiquei dessa forma. Vai ter dias que isso vai acontecer, mas não largue a sua cruz. Venha triste, venha chorando, venha desanimado, venha. Porque Louvado seja Deus. Verdade, meu Pai. eu sou sincera em dizer, eu sou transparente. Eu fico irritada, irmãos. Eu sou sincera, eu fico irritada quando uma pessoa entra na igreja e fala: fulano é assim, fulano é assim. Só que fulano não entende que a igreja é lugar de aperfeiçoamento, não é lugar de pessoas perfeitas. Todo mundo erra e todo mundo vai errar. Verdade, meu Deus. Todo mundo peca. Estamos aqui para fazer de tudo para não pecar. Verdade, meu Pai. É uma batalha diária. É uma batalha diária, mas vai ter um momento que você vai escorregar. E a palavra do Senhor diz: olha, o homem pode cair até 10 vezes, 11, 12, 13. Mas eu estou aqui para levantar. Glórias a Deus. Se você cair, Ele levanta, mas você tem que querer levantar. Glórias a Deus. Não é pecado errar, pecado é você continuar no erro. Você errou, Senhor, perdão. Se direito. Louvado seja Deus. Pecado não
Nós não tem peito de aço. Nós vai errar. Mas a gente tem que pedir perdão e tentar não errar mais. Fala, meu Glórias a Senhor. Deus. Porque nós fomos enxertadas. Glórias a Deus. Nós somos pessoas que ninguém queria nada, mas Ele deu a vida. Glória a Deus. Ele deu a vida por amor de mim e de você. E Ele não sabia que a gente ia pecar. Ele sabia que você ia errar. Ele sabia que você ia se desviar. Mas mesmo assim Ele te escolheu. Glória a Deus. Fala, meu Pai. Glória. Ele te Glória a escolheu. Deus. Então, se Ele te escolheu, meu irmão, sinta-se, glórias a Deus, glorioso. Sinta-se maravilhado porque Ele te escolheu. Você foi o escolhido, você foi escolhida para estar aqui hoje. Glórias a Deus. Por mais que eu e você somos falhos, glórias a Deus. Ao nós querermos tentar não errar mais, tentar chegar o mais próximo de Deus. Glória, Tentar glória, chegar glória a Deus. próximo de Deus é tentar nos limpar todo dia. Aí eu errei ontem, eu não vou errar hoje. Eu falhei nisso, amanhã eu não vou falhar. Fala, meu Deus. Porque a nossa luta não é mostrar para todo mundo que eu e você é diferente de nós. Eu tenho que mostrar para mim que eu vou ser diferente. Porque a nossa maior luta é contra nós mesmos. Amém? É. Amém. Foi até aqui que o Senhor me concedeu. Louvado, obrigado.